Bem-vindos, amigos do Aço. Eu sou Carlos Fricani Neto, diretor comercial da Diaço, e esse é o podcast Falando de Aço, com os assuntos voltados a esse setor tão importante para a economia nacional. Com o patrocínio de Diaço, 53 anos produzindo, comercializando, entregando aço em todo o território nacional. Você vai comprar aço, quer comprar direto do fabricante? Escaneie o QR Code e fale com o Amigaço, seu amigo virtual da Diaço. Continuando a apresentação da equipe comercial, eu tenho aqui hoje o eleito a melhor ligação da Diaço pelo diretor comercial. Vamos ouvir essa história. Filho de Sérgio e Maria, casado com Caroline e pai de Clara. 17 anos na Diaço. Com vocês, Emerson Calmon. Emerson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, uma satisfação enorme estar aqui, né, para a gente bater um papo, contar um pouco da história, né, de toda essa trajetória que mudou a minha vida. Então, realmente é um prazer a gente poder passar isso um pouco para todo mundo. Joia, então vamos lá. O que você fazia antes, como você começou na Diaço e quais foram as suas primeiras atividades? Emerson, conte a sua história. Então, minha história começa, né? Eu trabalho desde cedo, né? Comecei antes de entrar na Diaço, eu trabalhava num órgão público, a diferença, né? Depois eu vou para a iniciativa privada e eu identifico uma oportunidade de estágio que a Diaço havia colocado no mercado. Na época a gente tinha centro, né, de estágios, você colocava banco de currículo e tudo e fazia através de lá, né, toda essa busca de uma oportunidade. E aí eu identifico a Diaço procurando estagiários, né, no setor comercial. E aí eu procuro um pouco entender o que era a empresa. E naquele momento a empresa já estava consolidada como uma das maiores do Espírito Santo. Então, assim, no banco de estágio a gente tinha outras oportunidades, mas eu já foquei direto na Diaço porque eu identifiquei de cara que era uma empresa onde eu poderia ter crescimento profissional. Então, o meu currículo foi selecionado e tal para eu poder fazer a entrevista, né, de estágio. E, por surpresa, quem foi fazer a minha entrevista de estágio foi o meu diretor comercial, já diretor comercial naquela época. E ali foi um baque, porque eu não estava habituado a fazer processo seletivo em empresas privadas, né, eu vim do órgão público. E, assim, foi muito impactante para mim já ter a oportunidade de conversar com um diretor de uma grande empresa, né? E aí você fez o processo seletivo, perguntou quais eram as minhas prerrogativas para querer um estágio na área comercial, né? Porque eu estava fazendo administração, né? Curso de administração. E a única prerrogativa que eu tenho, que eu lembro que eu falei com você, eu falei, olha, eu estou habituado a falar no telefone, eu sou telefonista, né? Minha última função era realmente telefonista. E aí a gente começou a desenvolver e você falou, olha, eu vou avaliar e tudo e mais para frente eu te ligo. Eu me lembro que eu estava desempregado, não podia ficar desempregado, né? Vinha de uma família humilde, na época eu já morava sozinho e tudo. Tinha 23 anos, mas morava sozinho. E eu falava, cara, se ele me chamar, eu preciso arrumar outra coisa, eu preciso trabalhar. Mas eu falei, vou esperar. E aí, por coincidência, no dia 16 de fevereiro, meu aniversário, você me liga e fala, ó, você está aprovado, eu quero que você comece aqui na segunda-feira. Isso devia ser uma quinta, você não lembro qual era o dia, mas foi assim que começou essa história no Diaço. Joia, excelente. Bom, aí o primeiro passo é passar pelo treinamento da Águia e do Pavão. Conta um pouquinho para nós como foi isso. Então, a gente tinha que estar preparado, né? A gente foi orientado por você, pela empresa, a estar preparado, né, para identificar através do tom de voz do cliente se a gente vai se manter como águia ou como pavão durante essa ligação, né? Mas sempre mantendo o nosso próprio tom de voz com determinada altivez, né? Dentro do... Você sentindo ali, percebendo como o cliente está se comportando durante aquela ligação, né? Isso aí foi passado para a gente. E eu acredito que nesse momento você deve ter identificado, né, no meu tom de voz, a maneira como eu correspondia com os clientes, alguma qualidade, alguma assim, um diferencial. Pode ser que ele tenha um talento ali, eu vou investir, né? Vou acreditar. Joia. Aí você foi contratado para ser estagiário, auxiliar ou assistente? Então, o primeiro passo foi estagiário, né? Eu entro como estagiário e eu me recordo que havia um processo dentro da empresa para selecionar. Entraram mais pessoas no estágio, nem todas
permaneceriam. E aí a gente teve que se dedicar realmente para a gente poder conseguir a vaga na empresa, que era o objetivo principal, especialmente para mim, que precisava do trabalho de carteira assinada. E você assimilou rápido as informações do que é uma barra chata, uma cantoneira, um tubo? Carlos, eu acho que esse processo é de determinação. É de determinação, entendeu? Então, assim, eu tenho o meu primeiro catálogo até hoje comigo, entendeu? Tá empoeirado, tá ali guardado, mas eu me recordo muito bem dele, que eu levava ele para casa, eu levava ele junto comigo nos momentos que eu tinha vago, para poder identificar cada material que estava ali escrito. E também sempre perguntei muito aos colaboradores mais antigos, vendedores que estavam lá na empresa já de anos, que tinham mais conhecimento que eu. Então, eu sempre perguntava de material, procurava saber para que a gente tivesse o conhecimento. Até porque a primeira oportunidade de ligação é um setor que demanda um conhecimento técnico, que é o setor de offshore. Então, eu precisava me dedicar para entender e passar também a mensagem para o cliente. Claro, com certeza. Bom, nesse momento já foi identificado esse talento, essa diferenciação. Quanto tempo você ficou como estagiário e já foi contratado? Eu fiquei como estagiário 4 meses, 3 meses, de 3 a 4 meses. E aí foi feito o convite para você ser funcionário? Isso. Aí precisava bastante, né? E queria muito, né? Queria muito continuar na empresa. Acho que esse é o ponto. Eu queria porque eu via que ali eu tinha potencial de mudar a minha história. Joia. E aí, como auxiliar, as suas funções e suas responsabilidades aumentaram? Você passou a trabalhar junto com algum vendedor? Como é que foi isso? A gente tinha na época, né? A gente está falando de 2008. Tá falando de 2008. Na época, a gente tinha um processo diferente, uma estrutura diferente na empresa também, né? Então, a gente tinha o vendedor externo e nós, como auxiliares, nós tínhamos que ter o contato com o cliente regular durante aquela semana que o vendedor estava externo. E nós tínhamos a responsabilidade de dar vazão aos pedidos e também conseguir negociações, trazer pedidos para fechar carga. A gente tinha esse processo, essa responsabilidade de estar junto com o vendedor nas formações de carga. Vocês apoiavam ele, né? Isso. Recebiam os pedidos deles, implantavam, organizavam os pedidos, falavam para eles sobre os produtos que tinham, não tinham, não é isso, né? Esse trabalho? Isso, a gente dava o apoio ali direto ao vendedor que estava externo, né? Ia sendo orientado e ligações também para os clientes para acertar uma ou outra aresta, mas obviamente sempre com a orientação do vendedor e da diretoria que estava próxima a gente ali. Claro. E nessa época você já já despertou em você um sentimento de ser vendedor ou você ainda estava na parte da estruturação de apoio? Não, com certeza. Eu acho que desde o início o objetivo era ser vendedor. Bom, então apoiando o vendedor, você já conheceu os processos da empresa, conheceu como trata um cliente, como cuida de um pedido, o nível de responsabilidade entre emitir o pedido até acompanhar a entrega. Joia. Isso foi te dando base e formação para você chegar a pleitear para a empresa uma oportunidade ou a oportunidade veio diferente? A empresa reconheceu o seu talento antes da hora ou já te colocou como vendedor? Como é que foi isso? Conta um pouco isso. Então, a gente já estava se habituando aos processos, igual você falou, ao cuidado, à responsabilidade que nós tínhamos que ter com as tratativas com o cliente. Inclusive, né, obviamente, a confiança, a credibilidade da Adiaço é uma marca fundamental, um valor que eu carrego há 17 anos. Isso precisa ser sempre mantido e eu aprendi lá atrás, lá com 17 anos atrás. E, assim, o processo para virar vendedor é justamente a gente buscar a oportunidade, claro, pleiteá-la, né? Falar, estou aqui, e se colocar à disposição da empresa, falar, eu tenho interesse. Em contrapartida também, eu já fui buscando me aprimorar, não tinha carteira de habilitação, por exemplo, sabia que ia precisar, então já fui fazer um curso, no caso do Detran, né? Para passar na prova, para ter uma possibilidade de visitar se a empresa precisasse, né? A empresa identificou esse talento e gerou a oportunidade. Joia. Então, pelo que você está falando, sua trajetória foi muito rápida lá na empresa. Entrou como estagiário, depois auxiliar, já estava apoiando o vendedor, já estava ligando para cliente, já estava almejando ser vendedor e conquistou essa função rapidamente? Como foi? Estava tudo preparado, tudo alicerçado para que eu realmente já estivesse ali recebendo a oportunidade de vendedor. Mas durante esse processo, infelizmente, eu falhei numa parte de disciplina,
que é uma parte que a de aço leva muito em consideração, muito em consideração. Eu precisava comparecer na sexta-feira, era um dia importantíssimo, eu tinha que estar lá para executar as funções que a empresa confiava a mim, e eu simplesmente não acordei, não compareci. As pessoas, algumas pessoas que trabalhavam conosco se preocuparam, me ligaram e tudo, mas eu não escutava as ligações. E eu me recordo muito bem que quando eu me despertei, né, eu olhei, eu falei, pelo horário, eu falei, gente, já foi, agora já foi, joguei tudo a perder. Certamente vai ter consequências ruins, e eu já tinha dado como encerrada a minha trajetória. Muito triste, né, pelo que eu causei isso, mas eu tinha dado como encerrada a minha trajetória na de aço. E ali eu tinha entregado os pontos. Mas aí aconteceu o fato que a segunda, talvez o dia mais feliz, mais impactante na minha vida durante toda essa trajetória na minha empresa, que foi uma segunda chance concedida por você, né, que se preocupou e foi até a minha casa. Quando eu abro a porta, está o meu diretor comercial falando: o que aconteceu, a gente precisa de você, eu quero acreditar, e como que a gente vai fazer para que isso nunca mais aconteça. E dali é mais 16 anos de história. Joia. Ser eternamente grato por isso, entendeu? Mas essa segunda chance também trouxe uma questão de aumentar o nível de responsabilidade. Porque eu tinha a convicção, obviamente, que se eu errasse novamente, isso não ia acontecer. Jamais ia acontecer. Então, eu tive que me preparar, me dedicar, ser mais responsável, mais disciplinado, para que, na época eu ainda era assistente, auxiliar, né? Para que realmente a oportunidade de vendedor viesse. Joia. E quando veio, como é que foi? Conta para nós a experiência de fazer a primeira visita, apertar a mão do cliente que você ligava, fazer o deslocamento até o cliente. Conta toda essa experiência que você teve para nós. É fantástico, porque a gente sai ali da ligação, né? E tem a possibilidade, a oportunidade de conhecer, olhar para os clientes, apertar a mão dos clientes, conhecer as empresas, né? Conhecer os produtos com que eles trabalham, os processos dentro da empresa deles. Então, assim, foi fantástico. Foi surpreendente também para os clientes, né, que às vezes lidavam comigo pela voz, me imaginavam de uma forma, às vezes se surpreendiam, né? Que na época eu era um garoto ainda novo, começando. Mas muito deles que me acompanham, inclusive até hoje, né? Que um dos roteiros está até hoje comigo. Então, eu tenho clientes que eu atendo nesses 16, 17 anos e começaram comigo lá desse começo. Então, foi fantástico poder ter essa oportunidade de conhecer e de aumentar a afinidade, né? O relacionamento comercial com os clientes. Bom, então, para quem conhecia barra chata, cantoneira, tubo na teoria, quando chegou no cliente, começou a ver na prática, né? Para que utilizava, as estamparias, onde eles usavam as chapas, o recorte, a parte de metalurgia, o que faziam no oxicorte com as chapas, processo de montagem, soldagem. Você aprendeu tudo você tinha um conhecimento teórico, mas lá você aprendeu na prática. Isso deu um salto a mais na qualidade sua como vendedor? Com certeza absoluta, Carlos, porque a gente na visita, a gente tem a possibilidade também de aprender com os próprios clientes. Então a gente vai entendendo os processos dele, as especificações técnicas, né, a utilização, a responsabilidade da gente combinar, né, fazer acordos comerciais que a gente possa cumprir. Então tudo isso a gente consegue identificar com maior clareza ainda na visita. A visita é fundamental. É fundamental a gente estar com o cliente, conhecer o cliente e esses processos todos. Claro. Emerson, continuando essa trajetória, quais foram as dificuldades que você teve assim que se assumiu uma rota em fazer ela virar uma rota de importância e com um ponto de vendas em equilíbrio e até superar as expectativas da empresa em relação a isso? Então, o processo foi um pouco foi desafiador, né? Desafiador, porque foi uma oportunidade. Na época que eu entrei no roteiro, o colaborador anterior também tinha pouco tempo, e aí foi logo, gerou essa oportunidade de eu entrar. E aí eu tive que prospectar muitos clientes, trazer novos clientes, acreditar em clientes inativos que estavam no roteiro, aumentar a participação junto a revendedores, junto a outros clientes, alguns players mais importantes dentro daquele roteiro,
para chegar ali, obviamente não foi no início, foi um trabalho de persistência, dedicação, ligação constante, para chegar nas metas que a empresa estipulou. Entendeu? Então o processo foi esse, desafiador, mas muito motivante, né? Quando você está desafiado, quando você se sente desafiado, o vendedor ele precisa gostar do desafio. Ele tem que gostar de ser desafiado, porque isso gera motivação de você chegar na empresa e desempenhar o seu trabalho. Cada cliente inativo, e a gente sabe, né, Carlos, que o não ele é constante no nosso processo de trabalho. A gente não pode dizer o inverso disso. A gente faz uma estimativa que cada 100 ligações que a gente faça, a gente vai receber 90 não quero, não tenho, não está legal. E a gente vai persistindo, vai encontrando caminhos, vai identificando oportunidades, nichos. E aí só assim, depois de um período, e também dos clientes que a gente está falando aqui que eu visitava, e logo no início, né, novo, gerando a confiança, a credibilidade neles, para que a gente pudesse trazer, sim, os resultados, os pedidos, né, e as oportunidades para a gente gerar realmente o crescimento do roteiro. Mas toda essa percepção que você está expondo para nós, você teve ela na sua vivência com os clientes, ou você foi treinado para isso, treinado a ter resiliência? Com certeza a resiliência ela é treinada. Eu também, eu acredito que seja um pouco também de cada um. Um processo a gente está disposto a ser resiliente. Mas a empresa, né, sempre por meio de treinamentos e tudo, sempre deixou muito claro que para a gente obter o sucesso, a gente precisava acreditar no projeto e ser resiliente. Que é a palavra que você citou, não tem outra, é isso. Emocionalmente resiliente, né? Não tem outra. Suportar ou não. Daí. Suportar ou não. Você acha que o vendedor que está começando, que não consegue suportar ou não, a tendência é ele não ter sucesso? É óbvio. O conselho que eu sempre falo com as pessoas que estão chegando é estar preparadas, porque que vai ser dessa forma. Vai ser dessa forma. É do negócio, é do setor comercial. A gente tem que aprender a aceitar receber o não. E aceitar o não, mas transformar ele numa oportunidade, né? É isso que eu ia falar. Aceitar que eu falo é internamente, mas nos desafiar a transformar esse não num sim. Isso. Porque cada dia a gente tem essa oportunidade. E aí, junto aos treinamentos, foi nesse momento que você passou a entender que proativo, assertivo e feliz faz toda a diferença? Carlos, foi durante esse treinamento, sim, que a gente entendeu os termos, né? Da gente ser proativo, da gente buscar e fazer um pouco além daquilo que a gente está habituado, para a gente chegar nos resultados, da gente demonstrar com assertividade a eficiência que a empresa busca nos nossos processos, disciplina, como foi citado aqui, e outros processos, e a felicidade que nós temos que transparecer aos nossos clientes todos os dias que a gente está lidando com eles. É uma felicidade interna de pessoas que estão ali com a oportunidade, como eu falei para você, de mudar a vida, mudar a história, de formar famílias, entendeu? De crescer, né? Então, essa felicidade que me faz chegar em casa feliz é essa que eu vou pegar o telefone no outro dia e falar com os meus clientes, entendeu? Porque a empresa me dá essa oportunidade e eles também. Joia. Já como vendedor, você se recorda da primeira carga, da dificuldade que foi fazê-la, mas também da alegria de assim que ela foi formada? E você lembra com quem que você compartilhou essa alegria? Foi uma história fantástica, né? Foi uma história fantástica, numa sexta-feira longa. E um cliente que está conosco até hoje também, certamente se vê, um abraço para você. Muito obrigado pela oportunidade. Qual o ramo, qual o segmento que ele... Caldeiraria. E eu precisava daquele pedido para completar o carregamento e nós fomos em uma negociação longa, dando oportunidade, negociando para lá e para cá, com o apoio do diretor comercial, até que a gente chegou, até depois do horário, né? Eu tenho muitos pedidos assim, nas 5 horas e tudo, e a gente chegou nesse pedido que fechou essa primeira carga e me deu a garantia de que eu ia cumprir as entregas com os nossos clientes. Isso daí, cheguei em casa, como na época era minha namorada, né, minha esposa, compartilhei muito feliz com ela que eu tinha conquistado esse objetivo. Fantástico. Joia. Emerson, 17 anos, que bacana a sua história de resiliência, uma história de novas oportunidades, mas também de desafios, né? Nesses 17 anos, conta um pouco para nós o que você aprendeu em relação ao que é ser vendedor. Também fala um pouco do que a Diaço faz diferença no mercado em relação à concorrência e os seus desafios atuais. O
que eu aprendi com relação a ser vendedor é justamente isso, é acreditar. É acreditar. Acreditar que cada dia nós temos a oportunidade de fazer melhor, de mudar, de crescer e entender que precisa se renovar. Então, eu aprendi isso enquanto vendedor. A gente continua aprendendo, está sempre em processo de aprendizagem, de inovação, né? A diferença que eu vejo da Diaço para os nossos concorrentes, e aí respeitando todos, é o material humano que nós temos, que foi criado, né? Grande parte são da base, a gente costuma falar que são da base da Diaço, crias da casa, pratas da casa, e o que nós temos hoje de evolução no Parque Fabril. As possibilidades que nós temos, a diversidade de produtos, né, de medidas de fabricação. Por exemplo, na minha área de atuação, uma máquina de sliter fantástica, que vai até 4,75 milímetros, com 1.500 milímetros de largura, entendeu? Onde a gente pode desenvolver um amplo gama de clientes. O que essa sliter faz? Qual é o produto que ela fabrica? Então, ela é uma máquina, né, com capacidade de transformar as bobinas, né, as grandes bobinas, em rolos, em fitas, né, fitas menores. A partir de 30 milímetros, a gente já consegue executar esses cortes e enrolar novamente, né, transformar isso num rolo, onde é um produto muito utilizado por estamparia, empresas de fechadura, fábricas de fechaduras, por exemplo, entendeu? Então, é um maquinário que você precisa de fazer um investimento enorme, é um esforço enorme da empresa para nos dar essa possibilidade de aumentar ali o nosso leque de clientes. Para detalhar bem o que você falou, o cliente de estamparia, então, antes comprava uma chapa, tinha que passar por um processo de guilhotina na fábrica dele para cortar em tiras e depois passar numa máquina de estampagem para criar talvez uma peça da mesa ou uma peça de uma cadeira ou até mesmo para fazer uma caixa de correio. Aí hoje, com esse equipamento, o cliente recebe o rolo eslitado. É isso que você está querendo dizer? Então é uma solução fantástica para esse segmento. É isso aí. O ganho que eles têm de tempo, né, na execução, que através das visitas a gente pode acompanhar isso lá na fábrica dos clientes, o ganho que eles têm na produção deles é enorme. A gente já entrega isso eslitado, né, no rolo. Eles têm a máquina lá onde eles vão só recortando as tiras. Como você falou, antigamente era feito em chapa lençol, né? Eles chamam de chapa lençol. Entendeu? A fina frio, né, e decapado e tudo. E hoje eles têm a possibilidade de comprar com a Diaço, né, esse rolo já na medida que eles precisam, né? Vai entrar ali na máquina deles ali e só vai cortando tiras. Sai no nosso caso ali de Nova Friburgo, por exemplo, sai as tiras de fechadura, sai outros produtos para esse tipo de um ganho de tempo e um ganho de custo enorme para o cliente, né? Para o cliente é fantástico, com certeza. Para eles é uma tecnologia que só veio a contribuir no processo. Joia. Enquanto aos desafios atuais, o que eu percebo muito, Carlos, é que eu preciso me atualizar, renovar, que a gente citou, né, nas formas que nós temos hoje de nos contactar os nossos clientes. Eu, que venho 17 anos, como você citou, né, melhor ligação, eu sou uma pessoa que eu prefiro falar com os clientes. Mas eu percebo que hoje, cada vez menos, a gente tem a possibilidade de fazer as ligações, o tempo está muito corrido. Tá. E hoje nós temos as ferramentas de mensagem, né, às quais a gente precisa se adequar, a interpretar também os clientes através delas, né? E eu defendo sempre a ligação, sempre vou defender a visita, né, como a gente citou aqui, mas a gente tem outras ferramentas, então a gente precisa se atualizar para a gente estar sempre acompanhando as necessidades, inclusive tecnológicas do mundo que a gente está. Você vai falar um pouquinho de ser eleito a melhor ligação da Diaço. Tenho certeza que todo mundo aqui vai querer ouvir a voz do Emerson fazendo essa ligação. Mas antes eu quero que você fale um pouco dessas medalhas que você trouxe. Conta um pouquinho para nós o sucesso dessa caminhada, né, representado nessas medalhas. Todo mês nós temos as premiações, né, de resultados que nós alcançamos. As medalhas representam o nosso sucesso nessa jornada mensal. E cada uma delas, né, não estão todas aqui. Já tive outras premiações, mas são especiais para mim, com certeza. Levo com carinho. Então, aquele garoto que começou lá como estagiário, com o sonho de ter uma carteira assinada,
depois quando recebeu uma nova oportunidade, uma nova chance de ser um profissional, depois com o talento acreditado pela empresa, sendo reconhecido como vendedor. Hoje olha essas medalhas e provavelmente um filme passa pela cabeça, um filme um dia que provavelmente você deve compartilhar com a Clara. A Clara já foi lá na Diaço, lá te vendo já? Claro, Sua já teve filha? Ela tá com lá, quantos com anos? certeza, está com 10 anos. Um dia você vai compartilhar essas histórias com ela. Que história que você vai contar para ela? É uma história de dedicação, perseverança, resiliência, né? De acreditar nos processos, acreditar muito na empresa e uma história de muita gratidão também. Falo isso até com emoção porque a empresa também acreditar na gente é uma forma da gente devolver com um pouco de gratidão e de esforço, entendeu? Então é mais ou menos isso que eu vou contar para ela, que ela possa também desenvolver nas carreiras que ela escolher. Incrível sua história, seu relato, emocionante o que você acabou de falar. Vamos ao bate-bola? Bora? Vamos lá. Time do coração. Palmeiras. Comida que você mais gosta. Nhoque. A viagem mais incrível. A viagem mais incrível. Eu acho que foi para Foz do Iguaçu. Se não fosse vendedor, você seria? Radialista, os clientes falam isso. Profissão dada pelos clientes. Qual o produto que você gostaria de vender mais? Produto que eu gostaria de vender mais. Com certeza a Sliter. Com certeza. E o produto que você mais gosta de vender? Produto que eu mais gosto de vender? Laminados. Os laminados. O que a Diaço tem de diferente dos laminados que você gosta tanto de vender? Fala aí para os seus clientes. Nós temos diversidade, nós temos a possibilidade de fazer fracionamentos que atendam a sua demanda, né? A quantidade que vocês precisam ali no dia a dia. Então, isso facilita muito, os clientes gostam muito de comprar isso conosco. A frase que representa o Emerson. Credibilidade é a alma do negócio. Eu não posso deixar de finalizar sem você demonstrar o porquê ganhou a melhor ligação da Diaço. Então, você vai simular agora uma ligação para todo mundo ver. Então, se a gente está falando de ligação, né, de prêmio de ligação, da melhor ligação, a gente tem que estar preparado. Então, para isso, a gente teve um treinamento, né? As pessoas ficam ali reunidas, às vezes já 10 pessoas reunidas, ligando para os clientes, né? E ali a gente precisa transformar nessa ligação, nessa voz, impor nessa voz, a nossa proatividade, a assertividade, a felicidade que a gente comentou, né? E aí, nesse momento, é que a gente vai se diferenciar entre ser uma águia e um pavão. Então, a gente faz esse processo, esse treinamento, né? Especialmente com clientes inativos, que é um cliente que o cliente ainda não nos conhece, ou ainda não nos deu uma oportunidade, um desafio muito maior. Então, especialmente com esse cliente, que a gente tem que estar mais motivado ainda de transformar, de mudar as expectativas. Tem uma ligação para a gente ver. Então, Carlos, o que eu faço, né, a estratégia que a gente estava comentando, a gente tem que transformar isso tudo para voz. Então, a primeira coisa que eu faço ao ligar para o cliente é mostrar a minha satisfação de estar falando com ele. Carlos, um ótimo dia. É o Emerson da Diaço, tudo bem com você? Eu estou aqui para te falar que a gente está formatando uma carga para a sua região e eu tenho os materiais que você utiliza aí na sua empresa, aquele tubo que você utiliza, a chapa que você está sempre precisando, as barras, as cantoneiras. O que a gente pode colocar no caminhão para poder te entregar já na semana que vem? É isso aí, Emerson. Emerson, muito obrigado pela sua presença. Foi um ótimo bate-papo, sua história é incrível. A Diaço tem muito orgulho de ter você como profissional. Tá bom? Obrigado. Sucesso. Então, agradecer novamente a oportunidade dada de a gente partilhar um pouco da nossa história, né? De tudo que fez a gente chegar até aqui. O que eu espero também no futuro é a gente continuar esse processo de expansão, a empresa crescendo, a gente crescendo junto. Agradecer também a minha família, que dá todo o suporte, o apoio, né? A gente poder, e a motivação também que a gente precisa para poder vencer as etapas. E cada cliente também que acredita no meu trabalho, confia no nosso trabalho, entendeu? Que tem por nós esse relacionamento comercial, né? E também a gratidão que eu tenho a eles também por todas as oportunidades, né? Que a gente faça um 2025 muito vitorioso, né? De muito crescimento para todo mundo e juntos nessa caminhada. Amém.